Bom dia, pessoal, ou melhor, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário. Aqui é o professor Kleber. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos, né, falar sobre esse importante reino, falar um pouco sobre a caracterização, um pouco sobre a classificação e a importância do estudo desses organismos, beleza? Vamos lá. Vamos lá, aqui nós temos uma bela imagem, né, de uma manita muscarina. Olha assim, chega da água na boca, né, mas cuidado, o bicho é venenoso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Bem, falar um pouquinho sobre as características. Diminuir aqui meu rostinho, participação mais simplificada. Antes de tudo, quem são os fungos, né? No geral, a gente conhece como cogumelos, mofos, bolores, leveduras, etc. Todos eles são chamados de fungos, mas na prática, né, como é que a gente poderia identificar? Antes de tudo, são organismos heterótrofos, né? Não conseguem produzir o próprio alimento, ou seja, né, dependem de outros seres vivos, a partir, né, de outros seres vivos para obter o próprio alimento. No geral, antigamente, como eles eram chamados de plantas, né, muita gente classificava eles como um tipo diferente de planta, mas na verdade não são, né? Fungos não são plantas, porque plantas são autótrofas, né? Então aqui ele colocou como aclorofilados, né? Não tem pigmentação, no caso da clorofila, que é a pigmentação responsável pela cor verde nas plantas, né? Vamos lá. Outra característica importante é que eles não apresentam tecidos verdadeiros, apenas conjuntos celulares, ok? São organismos relativamente mais simples nesse sentido, apesar de serem classificados em alguns casos aqui como pluricelulares, mas não formam tecidos os pluricelulares. Um dos auxílios no processo de reprodução é a produção de esporos, que facilita a reprodução em ambientes mais inóspitos, como eu poderia colocar, ambientes cujas condições, né, para a reprodução são mais desfavoráveis. Então o esporo fica ali até que, né, ocorra uma condição ambiental ideal para a reprodução. Nós temos organismos tanto unicelulares quanto pluricelulares, né? Eles podem formar reserva de glicogênio, né? Um importante carboidrato encontrado neles, né? Uma principal reserva de energia deles. Possuem uma fase assexuada e uma fase sexuada para alguns organismos. Alguns fazem reprodução apenas de forma assexuada, e os que fazem de forma sexuada possuem também uma fase assexuada, né, de complementação. A digestão não é intracelular, a digestão é extracelular, mais especificamente é extracorpórea. Eles não digerem, né, os nutrientes dentro do seu organismo, mas sim fora. Tem gente que costuma classificar os fungos como heterótrofos por absorção e não por digestão. Uma característica muito importante é que, diferente das bactérias e diferente das plantas, os fungos possuem, né, como eles, parede celular, mas constituído de quitina, que é um carboidrato, ok? Vamos lá. Então, dentre os fungos unicelulares, nós chamamos eles no geral de leveduras. Encontramos eles na forma como está nessa imagem. Já os multicelulares ou pluricelulares, nós encontramos, né, formando conjuntos de células alongadas, chamadas de hifas. Essas células podem ser cenocíticas, né, não septadas, ou septadas. O que é septado? Né? Dividido, a gente vai ver em outra imagem. E aí esses conjuntos de hifas formam o que a gente chama de um emaranhado de micélio. Ok? Aqui a gente tem um exemplo de um tipo de fungo, um basidiocarpo, onde a gente tem, né, o corpo produtivo aqui em cima, né, corpo de frutificação, né, e aqui embaixo, que lembra muitas raízes, as hifas formando micélios, ok? E essas micélios, que são conjuntos celulares, mas não são tecidos, podem ser cenocíticas, aqui no caso você vê que as células não têm divisão entre elas, né? Podem ser septadas, né, de forma simples, aqui onde tem aqui um núcleo em cada célula, ou septadas também, mas com núcleo duplo, né, com dois núcleos aqui por célula, ok? Mas aí, onde vivem esses fungos? Onde nós podemos encontrá-los? Podem existir tanto na água doce quanto na água salgada, podem existir no solo, parasitando o solo, né?
principalmente em cima de matéria orgânica em decomposição, porque eles fazem parte, né, eles correspondem a um dos principais organismos saprófagos, né, decompositores do planeta, juntamente com as bactérias, né? E aí nós temos também fungos que podem surgir sobre plantas, animais, né, e principalmente, no caso dos animais, sobre o homem, na forma de um patógeno, né, de uma doença que pode incidir sobre a espécie humana. Ok? Aqui também uma outra forma que pode aparecer na forma de associações, né, mutualísticas. Né? Lembrando que mutualismo é a relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, né, onde eles obtêm benefícios se ajudando, né, se associando com algas, com algas formando líquens, ou com as raízes de plantas formando micorrizas. Ok? E quanto à classificação, nós podemos classificar, né, nós temos algumas classificações um pouco diferentes, alguns classificam em 5, 6 grupos, mas os 4 principais são esses, são os zigomícetos, deuteromícetos, ascomícetos e basidiomícetos, né, são os 4 principais grupos. Ok? Vamos lá. Os zigomícetos, né, normalmente são fungos terrestres, apresentam a parede quitinosa, né, bem presente, isolados, né, quando a gente observa um zigomíceto isolado, eles são microscópicos, porém eles podem se juntar quase que em forma colonial, e aí a gente consegue observá-los nessa formação de forma macroscópica, formando de uma forma que você consiga visualizar, sem preciso de um microscópio. São, né, decompositores, alimentam-se principalmente matéria orgânica morta, né? Em sua maioria, né, são saprófitos, como aqui foi dito, e em poucos casos, em pouquíssimas espécies, são patogênicos, ou seja, podem causar doenças, né? O micélio, normalmente, quando eles estão juntos, normalmente os micélios são não septados, né? São cenocíticos. Aqui a gente tem os 3 bons exemplos aqui, que separou o a espécie Rhizopus stolonifer, vai ter muito nome esquisito que eu nem sei dizer alguns. É o comum bolor negro do pão, que ataca também frutas. Então aqui a gente tem, né, o bolor negro do pão, né? Aqui também um bolor aqui no tomate e aqui no morango. Ah, professor, então o bolor é um zigomíceto? Sim, é um zigomíceto. A gente consegue observar essa forma aqui macroscópica porque eles estão quase como uma forma colonial. Ok? Vamos lá para os ascomícetos. São também terrestres, mas existem algumas poucas espécies marinhas que podem estar associadas com algas, formando líquens. Ok? Formam hifas septadas, chamadas de ascos, no quais, né, estão os esporos, né, os ascosporos. As leveduras são unicelulares, né, e são grandes decompositores. Né? Então, lembrando aqui a levedura, o tipo de levedura, quando ele está na forma de levedura, são unicelulares. São usados na indústria alimentícia através dos fermentos, na produção de pães, bolos, bebidas alcoólicas e combustíveis como o álcool. Então é um importante grupo de estudo porque tem uma relevância muito grande para o ser humano. Aqui um exemplo desculpe, esqueci do nome, ascomíceto pluricelular, como é o caso da orelha de pau, né? Aqui o corpo de frutificação dele a gente chama de ascocarpo, onde estão os esporos, né, que permitem a reprodução por esporulação e também participação da reprodução na fase sexuada. Aqui um importante, muito importante, a ascomíceto, que é o penicillium notatum, que para quem conhece um pouco da história do antibiótico, foi o micro-organismo responsável por produzir a toxina, que depois veio chamar de penicilina, que é basicamente o primeiro antibiótico. Né? Até hoje nós temos antibióticos que são derivados, né, dessa substância, que é produzida por esse fungo. Ok? Então, um fungo, né, ele foi responsável por produzir a substância e tornou o primeiro antibiótico. Aqui, outros casos de interesse médico, né, a Candida albicans, que é responsável pela famosa candidíase, olha lá, no céu da boca, perto da úvula lá, né?
E a Beauveria baciana, que é um fungo que é parasita de insetos e larvas de insetos, que é muito utilizada para o controle de pragas, né? Pragas agrícolas. A gente pode encontrar fungos nesse sentido que ajudam na produção de queijos, né? E também a famosa trufa, que é a forma já macroscópica pluricelular. Trufa, professor, como a trufa de chocolate? Não, gente, a trufa é um fungo, né? Aquele formato, o formato lá é o formato típico da trufa, inclusive um dos fungos mais caros, assim, na culinária, mais requintado. E no caso dos queijos, aqui tem um caso do Penicillium roquefort, né? Que é utilizado para a produção do queijo roquefort, e o Penicillium camembert, né? O queijo camembert. Vou falar um francês. Vamos lá. E também ajudam na produção de diversas bebidas alcoólicas, né? Como é o caso de vinho, cerveja. Aqui citam o caso do Aspergillus niger, que é responsável aqui, ajuda na produção do ácido cítrico para os refrigerantes. E na biotecnologia a gente tem o caso do Saccharomyces cerevisiae, né? Que é um dos fungos responsáveis pela produção, né, dessas bebidas. Então a gente tem produção de bebidas alcoólicas, também na produção de pães. Então esse grupo, o grupo Ascomyces, então, é responsável por diversos produtos, né, que correspondem a diversos alimentos consumidos por nós. Ok? Mas não deixam de ter também aqueles que participam, né, da decomposição de matéria orgânica, né, morta. Que participam desse importante nicho aqui das cadeias alimentares. Os decompositores são responsáveis por transformar a matéria orgânica morta em outros nutrientes que são devolvidos para o ambiente, né, que poderiam ser utilizados. Vide muita gente que faz, né, a famosa compostagem, onde tem a ação de fungos e bactérias para converter a matéria orgânica morta em adubo orgânico. Aqui a gente tem um exemplo do Trichoderma rhizei, né, que são celulóticos, ligninolíticos, né, são principalmente importantes na decomposição em florestas, e alguns produzem, né, aqui saindo já para outra área, alguns produzem um tipo de toxina que é muito prejudicial, tanto, né, para, no caso aqui, cereais, né, Aspergillus ochraceus, e um que produz, esqueci o nome da toxina, que é responsável, né, pode ser responsável por câncer, né, em nós seres humanos, que é o Aspergillus parasiticus. Ok? Então são diversos casos mesmo, ascomícetos. Os basidiomícetos, né, a gente encontra basicamente por todo o planeta, né, são cosmopolitas. Eles não são endêmicos, no geral, existem espécies que são encontradas em basicamente todas as regiões do planeta Terra. Talvez salvo Antártida e talvez locais muito frios, mas, segundo a própria interpretação, deveriam ser encontrados, né, basicamente nas outras principais regiões. Podem ser encontrados nas formas miceliais e leveduriformes, quer dizer, pluricelulares e mais unicelulares. Formam hifas septadas, quer dizer, separadas, chamadas de basídios, e esporos, né? Juntando os dois, a gente tem um basidiosporo. A parede celular é constituída por quitina, né, que é a característica geral. Os mutualistas podem formar tanto micorrizas com as raízes das plantas, quanto líquens com algas. Vivem em ambiente terrestre, né, mas pode ocorrer em ambiente aquático. São sapróbios, né, se alimentam de matéria orgânica morta. Podem ser parasitas de animais, algas, vegetais e outros fungos. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, desses fungos, né, um basidiomíceto, né, pluricelular, né, que é um corpo de frutificação, um belo fungo, né, belo cogumelo, que a gente chama mais vulgarmente dessa forma. E aqui mostrando, né, as hifas, né, aqui micélios, né, dá para ver, né, não dá para ver direito os septos, né, as divisões. Mas vamos lá. Bem, alguns de extrema importância para estudo. Dentre os comestíveis, a gente tem o Agaricus campestris, né? Fonte de vitamina B, a gente tem o Pleurotus ostreatus, né? Mas tem alguns que são aqui, no caso unicelular, no caso de levedura,
que é fitopatogênico, quer dizer, provoca doenças em plantas, como é o caso da Emileia vastatrix, que causa a famosa ferrugem no café, né, que ataca principalmente as folhas do café. E um exemplo aqui de um outro, medicinal, Agaricus blasei, né, muito importante. Aqui cortou um pouco, né, mas a gente tem aqui alguns venenosos, como boleto satanás, bom é o nome, e de interesse médico, como é o caso do Cryptococcus neoformans e Cryptococose, né? Alguns decompositores, como é o caso do... gente, tem alguns nomes bem estranhos. Amylosterium aerolatum, né? E um que você extrai, né, uma substância que pode ser usado como antidepressivo, mas se ingerido de forma irregular, ele é um fungo alucinógeno, né? Pode causar mal, mas é retirado uma substância que é utilizada para antidepressivos. Beleza, aí a gente vai para, acredito que o último grupo, né? Os deuteromícetos, né? São fungos imperfeitos, não tem todas as partes comuns, né? Mas são encontrados, por exemplo, em todo o planeta, podem ser unicelulares na forma de levedura, mas a grande maioria são multicelulares, com hifas ramificadas septadas. Vive em ambiente terrestre, podendo ocorrer em ambiente aquático, águas continentais e marinho, né? A atividade decompositora no solo é importante nos processos de reciclagem de nutrientes e fertilização, como é o papel principal dos decompositores. Não apresentam reprodução sexuada. São sapróbios, né? Parasitam animais, algas, vegetais e outros fungos. Não teve nenhum exemplo que eu coloquei. Aí vamos falar um pouquinho sobre, né, reprodução assexuada. A reprodução assexuada, a reprodução simples, pode ocorrer por brotamento ou gemulação, em que ocorre uma outra parte do fungo e a partir dali surge um novo organismo. Por esporulação, né, na extremidade das hifas ocorre a produção de zoosporos que germinam, né, são liberados ali, caem no local e formam um novo fungo, né, ou por fragmentação. Fragmentos, as hifas se separam de um mesmo organismo, dando origem a um novo, né, a um novo fungo. Bem, continuando aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada dos fungos, né? Ela ocorre em alguns indivíduos, mesmo tendo uma fasezinha assexuada, mas a gente chama de sexuada em alguns casos específicos, ok? Entre os tipos de meiose, inclusive, a gente tem a meiose espórica, que é a meiose, né, que se refere a esse tipo de reprodução dos fungos. Mas vamos lá, aqui a gente vai citar um caso que pode envolver tanto ascomícetos quanto basidiomícetos, né? Durante a fase de produção de esporos, né, a gente tem, no caso da meiose espórica, que pode, a partir da meiose, produzir o esporo, né? A meiose vai dividir, né, os gametas, formando assim um esporo que é haploide. Esse esporo vai tocar num local que seja nutritivo a ele, que ofereça as condições para a reprodução dele, e vai ocorrer a germinação e desenvolvimento, que é uma fase mitótica, formando, no caso, os micélios, né, que continuam sendo haploides. Nesse caso, pode ocorrer a fusão das hifas, né, que a gente chama isso de plasmogamia, quando um núcleo de uma célula haploide, no caso um núcleo haploide, né, de uma célula doadora, penetra no citoplasma de uma célula receptora, ok? Podendo também ocorrer o que a gente chama de cariogamia, que a gente vai olhar mais na frente. Então, a partir desse, existe a fase aqui, essa fase em que ocorreu a plasmogamia, que é a fusão das hifas aqui, onde o núcleo haploide, né, da doadora entra no citoplasma da receptora, né, formando assim um micélio secundário. O micélio secundário, que é N mais N, vai ser diploide. Nesse caso, né, nós vamos ter a formação do que? Do corpo de frutificação, que é essa partezinha, né, dos fungos pluricelulares. E aí a gente, né, dentro das hifas, a gente pode ocorrer o que a gente chama de cariogamia, que é a fusão dos núcleos, ok? Fusão dos núcleos, tendo, nesse caso, fusão formando células diploides. Aí vai dar origem às chamadas hifas férteis, que continuam sendo diploides, e a partir daí ocorre a meiose espórica, né, formando de novo os esporos. E aí dá origem novamente ao ciclo, né? Esse tipo de reprodução ele tem etapas distintas,
né? Tem uma etapa que é assexuada, depois a etapa que a gente considera como sexuada, tendo a parte da meiose espórica, a plasmogamia e a cariogamia como etapas importantes, ok? Vamos dar a sequência. Pronto. Bem, entre os modos de vida a gente já viu, citando várias vezes, que os fungos são, né, uma das principais formas dele é como decompositores. A gente também chama isso de saprofagia, né? Então eles são organismos saprófagos ou saprófitos, né, que são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, né, a matéria orgânica morta. Eles que vão decompor essa matéria orgânica juntamente com bactérias, porque são os dois principais organismos chamados decompositores, né? Quando a gente cita o nicho ecológico decompositor nas cadeias alimentares, nós estamos falando principalmente de bactérias e fungos, né? Eles que vão fazer esse papel, tanto os pluricelulares quanto os unicelulares. Podem também ocorrer na forma de de relação mutualística, né? Fazendo mutualismo. Eu já tinha falado, né, as chamadas micorrizas, que são associações das hifas, né, com as raízes das plantas. Ou na forma, né, de líquens, que eu vou daqui a pouco mostrar. Aqui tem um caso de uma trufa, né, lindo, olha só, muito utilizado na culinária, né, caríssima, principalmente as chamadas a trufa negra. E aqui no caso da outra associação, que é o caso dos líquens, que são os fungos associados com algas, né? A gente tem aqui o caso da alga e aqui o fungo em volta dela. Professor, é como se fosse um parasita? Não, é um mutualismo, não é parasitismo. As duas plantas, elas obtêm benefícios mútuos com essa relação. Troca de nutrientes, o fungo aproveita o fato do organismo ser clorofilado, né, ser autótrofo, faz fotossíntese, passa o nutriente para ele, ele meio que devolve. Então é uma troca entre eles, né? Ou, né, uma outra forma triste, mas é na forma de parasitas ou patogênicos, né, ou parasitas, né, a gente pode observar tanto em animais quanto plantas, né, e provocando doenças, né, principalmente aquelas que podem atingir o ser humano. Aqui citou o caso de algumas, né, como é o caso das micoses, né, o sapinho, né, que a gente observa, ou a histoplasmose, que é uma doença mais séria que pode atingir os pulmões, que a gente pega de alguns animais, como pombos, morcegos, etc. Dentre as importâncias, eu já tinha colocado alguns exemplos lá em cima, mas tem a importância ecológica, né? Porque eles vão fazer a decomposição, a reciclagem da matéria orgânica, né? No caso dos alimentos, a produção de queijos, bebidas alcoólicas, etc. Ou alimentação direta, como é o caso de alguns fungos, alguns cogumelos que nós podemos comer diretamente, como é o caso do famoso champignon, que inclusive você acha facilmente no supermercado para fazer aquele estrogonofe, muito bom mesmo, né? E aqui no caso de uma ação indireta, como é o caso do Saccharomyces cerevisiae, né, que é utilizado, né, o famoso fermento biológico é utilizado na produção de pães, né, a partir da fermentação alcoólica, ok? Ah, professor, peraí, o fermento do pão é fungo? É sim, gente. O fermento biológico, não o fermento químico. Né? Aqui um caso de produção de bebidas alcoólicas, né? Como é o caso do mesmo fungo lá, que faz a fermentação alcoólica, né? Responsável pela fermentação das bebidas, de algumas bebidas, né, muito utilizadas, como é o caso da cerveja, vinhos, etc. E aqui o caso do nosso, né, do nosso importante Fleming, que a partir do fungo do gênero Penicillium conseguiu descobrir a penicilina e produzir o primeiro antibiótico, né? Por que aqui está a descoberta acidental? Tem uma história que é mais ou menos assim. Ele estava tentando produzir uma substância que pudesse combater, né, tipos específicos de bactéria, e fazendo vários meios de cultura, um dos meios de cultura encostou na parede onde tinha mofo. E o mofo meio que pegou naquela placa de Petri, e ali, onde o fungo se desenvolveu, liberou substâncias e inibiu totalmente o crescimento bacteriano. E ele viu que aquela substância produzida pelo fungo poderia agir dessa forma, né? Foi aí que teve então a descoberta acidental, mas muito importante, né, do primeiro antibiótico. Né? E alguns que são extremamente perigosos, né, podem parecer bonitos, são parecidos com os comestíveis,
mas nós precisamos manter cuidado, né, um cuidado muito, muito grande com esses fungos, principalmente esses cogumelos, que podem apresentar morte certa. Aqui a gente tem o Amanita phalloides, né, muito, muito venenoso, o muscarina ou muscaria, já vi os dois nomes. Esse Amanita é muito bonito, mas extremamente venenoso, né. Outro aqui que é psilocíbio, né, afeta muito o sistema nervoso. E o Clavíceps purpureae, né, que a gente retira uma substância que inclusive é utilizada para produzir, né, a dietilamida de ácido lisérgico, o famoso LSD, que inclusive é utilizado como droga, né, muito, muito, muito alucinógeno isso daí. Aqui tem um outro caso de fungo microscópico que atacou grãos, né, no caso do trigo. Aqui o bolor do pão, né, que a gente não pode comer pão embolorado, é tóxico, é perigosíssimo, viu? E aqui o outro Amanita, venenoso. Aqui outra Amanita, também venenoso, né? E por hoje terminamos, gente. Aí o nosso funguinho aí é bem alegre. Espero que vocês tenham compreendido. Valeu, terminamos aí a segunda parte.